Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News com grandes nomes do mercado, né? Grandes não, os maiores e melhores nomes do mercado, porque a gente está aqui com um deles, né? O famoso Chama o Max. Muito obrigado, Max, pela presença, pela participação. Né? O Max, ele é um grande, a gente fala assim, um grande fã do futebol, né? Do esporte, e de vez em quando faz uma análise, né? Também faz nas horas vagas ali, a gente faz uma análise de algumas empresas e tal. Pô, obrigado pelo convite, obrigado pela introdução. Me sinto lisonjeado e, Saravalho, é sempre um prazer bater um papo com você, falar de ações, que é algo que a gente gosta muito, te acompanha há muito tempo, uma fera aí do mercado. Um prazer, vamos lá, vamos bater um papo. Vamos direto ao assunto, né? Porque o foco hoje que é investimento em ações aqui, não poderia ser diferente. E acho que é uma paixão que a gente tem em comum também, são aquelas ações mais fora do radar, pouco cobertas, né? Que tem até um trabalho menos ativo, vamos dizer assim, das corretoras, dos bancos ali na cobertura. Que pode ser, às vezes, também uma oportunidade. Tem seus riscos, né? E eu queria começar com essa pergunta aqui, né? Que é uma crítica que eu recebo, aí eu já repasso a crítica para você. Crítica, eu digo assim, a culpa, a gente pode até ter uma parcela na culpa, mas 2022, o Bovespa tentou, acabou fechando no azul, né? Mas não foi nada excepcional, né? Só que as small caps, medido pelo índice small caps, foi horroroso. A gente teve um ano muito ruim, enfim. E aí, tentar fazer assim, um resumo, né? Porque a gente fala assim, eu esperava que, até por conta da famoso beta, enfim, da agressividade que a gente tivesse aí, a gente teve, mas foram exceções, mas as small caps performando ali, subindo 15%, 20%, né? Já que o Ibovespa subiu uma merreca, mas que subisse um pouco, né? Sim. Enfim, qual que foi a decepção do investidor de small caps em 2022, né? De novo, o pessoal me xinga, agora eu tô repassando aqui. Eu acho que foram dois motivos que fizeram small caps underperformarem. Né? Primeiro deles, os juros. Né? Se a gente tivesse em outro momento, né, de juros estáveis ou mais baixos, isso geralmente acontece, né? Isso aconteceria. Né? Um Ibov andar ali seus 5% como foi, né? A gente viu isso em 2017. Small cap subir 15%. Small cap aí 15%, 20% e algumas até mais. O que aconteceu? A gente teve um ciclo de alta de juros, né? E isso pega em cheio small caps. Por quê? Small caps são empresas geralmente de alto crescimento que precisa recorrer a capital para crescer, para investir, para fazer aquisições, né? E esse capital ficou muito mais caro. Né? Consequentemente, a gente aumenta-se a taxa de desconto e aquele valuation que se via no início de 2022 já não vai ser o mesmo no final de 2022. Então esse é o primeiro motivo. Pode botar a culpa aí nos juros, porque os juros bate mesmo de frente com as small caps. O segundo motivo é exatamente decorrente de uma migração que houve de renda variável para renda fixa. Tá? E isso fez com que muitos investidores pedissem resgates de fundos de ações que estavam alocados em small caps. E aí, para fazer jus a esses resgates, esses fundos tiveram que vender. Na verdade, dizimaram os small caps. Venderam a qualquer preço para poder pagar esses resgates. Então, a gente viu ações com fundamentos melhorando, que tiveram resultados bons, perfeito, trimestre a trimestre, mas caindo 30%, 40%, 50%, 60%, por causa desse movimento técnico. Totalmente por causa disso. Os caras, assets que não queriam, gestoras de fundos de ações, que não queriam vender, mas tinham que vender porque tinham que pagar resgate. Então, assim, as small caps sofreram em 2022 por causa desses dois motivos, duas causas. Juros subindo e movimento técnico decorrente de pagamento de resgate. E aí, o que a gente vê disso tudo? Muitas oportunidades. Porque, por mais que os juros agora permaneçam elevados, a gente não vai ter esse ciclo de alta aí que realmente machucou muito. Eu acho que muito está no preço já. As small caps já estão muito deprimidas. Né? A gente vê empresas a múltiplos os mais baixos aí da história de 5, 7 anos em small caps. E aí você pode imaginar, mas os resultados se deterioraram. Muitas delas não.
Muitas delas você vê... Talvez a maioria, né? A maioria não. Melhora de receita, margens estáveis ou subindo, redução de alavancagem. Eu vi muito isso acontecer ao longo de 2022. Elas fizeram o dever de casa. Então elas estão mais baratas com fundamentos ainda sólidos. Vejo muitas oportunidades. Claro, se o juros se elevar, se a gente tiver uma maior pressão aí nos juros longos, é claro que small cap vai sofrer. A liquidez é menor. Né? A porta é menor ali, né? E aí acaba sofrendo mais. Mas se a gente tiver um pouquinho mais de visibilidade, um pouquinho mais de segurança nesse ambiente político, no ambiente macro, eu acho que as small caps naturalmente vão se recuperar. Vamos começar de trás para frente, mas a pergunta é... Teve algum papel, alguma empresa, ação em bolsa, né? Não necessariamente, justamente o inverso, assim, que a ação apanhou, mas primeira provocação que apanhou, mas merecidamente, ou seja, realmente decepcionou, enfim, que você lembra agora. Vamos dar o nome. Que muitas das techs decepcionaram. Né? Então, Melius, ou que tem um pouco ali de tecnologia, não necessariamente tech, né? Mas Melius, assim, por exemplo, que empresas que estavam alavancadas e começaram a gerar prejuízo. Por exemplo, na Lojas Quero-Quero. Até que o terceiro tri já teve uma recuperação, mas teve um primeiro e segundo tri muito ruim. Tá? Então, Lojas Quero-Quero realmente pioraram os resultados. As techs, por exemplo, Neogrid, ClearSale. Eu conversei com ClearSale. Melius. Os resultados, se você comparar com o que foi em 2021, foram piores. Tá? Então, assim, deixa eu ver se eu lembro mais de alguma. Deixa eu pensar em setores. Consumo, provavelmente, aquelas com consumo mais alavancado, né, que tem operações mais alavancadas. Via Varejo, por exemplo. E aí já perguntando de Via Varejo, então, a gente teve uma alta muito forte de Via Varejo ali no ciclo 20, talvez até meados de 21, né? Depois uma desvalorização muito forte, Magazine Luiza, e até essas empresas acabaram virando small caps pelo conceito, né? Não necessariamente que sejam pequenas, mas empresas, o valor de mercado estão bastante amassados. Onde você acha que teve o erro, assim? O erro no sentido assim, a gente viu Via Varejo, vamos pegar a Via no caso, né? Você acha que foi o exagero na queda ou foi o exagero da reação da alta? A alta não deveria ter acontecido lá em 20 e 21. Eu acho que a alta foi exagerada. Eu acho que começou-se a precificar um cenário de manutenção de juros baixos, consequentemente, aquelas empresas investindo e conseguindo crescer a um ritmo que foi 2019, 2020, que era muito ousado imaginar que aquele ritmo ia se perpetuar. Sim. Né? Pelo menos por 1, 2, 3 anos. E, de fato, a base era muito forte ali pós-pandemia, né? 20, 21, na verdade, não pós-pandemia, mas no meio da pandemia, onde muita gente recorreu ao varejo online. Então, você perpetuar isso no valuation foi o grande erro. E muitos investidores, até experientes, fizeram, não, a Magazine Luiza vai continuar crescendo a taxas muito altas aí para os próximos anos, e não se confirmou. Né? O cenário foi de retração de demanda, né? Um endividamento um pouco maior das famílias, e isso começou a comprometer compras de bens duráveis, né? Começou a reduzir isso. Os juros mesmo se elevando acabaram prejudicando essas empresas no acesso ao capital, né? Começou a ficar mais caro o custo de capital, né? E aí, a queda foi iminente, né? Ou seja, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que a alta foi exagerada e agora elas estão mais, que eu posso dizer, mais justo aí no termo de valor. Eu acho que, assim, a queda também foi exagerada na minha percepção. Sim. Tá? Eu acho que a alta foi exagerada e a queda foi exagerada. Tá? Eu acho que esses papéis estão precificados num cenário ainda pior do que é a realidade. Tá? Pelo menos essa é a minha percepção. Tá? Cada uma tem sua peculiaridade, né? Via Varejo um pouco mais difícil ali, o operacional mais complicado, o Magazine Luiza continuo vendo como uma empresa diferenciada, Americanas também com grande problema de gestão, que agora tende a melhorar com o Real e uma nova equipe. A gente espera que melhore.
Mas eu acredito que tem oportunidade. Mas essas oportunidades só vão ficar mais escancaradas num cenário aí de juros caindo, juros longos fechando, uma Selic começando a cair. Aí sim esses papéis podem realmente voltar aí a performar bem. Tá, a gente já chega já no varejo, mas voltando à primeira pergunta. Então a gente falou papéis que caíram, mas que, entre aspas, foi merecido, teve um racional ali. Sim. Agora, e o inverso? Papéis que caíram, mas... Nossa, tem vários. sem vários. São exatamente as boas oportunidades que eu enxergo para 2023. Né? Cara, a primeira delas... Para que agora é a hora dos nossos patrocinadores, né? Pessoal, é a hora do break. Não faz isso. Mas vamos lá. Cara, primeiro papel assim que não dá para entender porque caiu 50%, 60%, é uma Sinqia. Né? A Sinqia, que é uma fabricante de softwares para o setor financeiro. É um papel... Vamos lá, vou dar alguns números para o pessoal entender, não entender essa performance que aconteceu nos últimos 12 meses. A empresa triplicou de tamanho em 2 anos. Então ela fazia... Em faturamento. 250 milhões, vai fazer 700 milhões agora. Ela dobrou a margem EBITDA dela. Então ela fazia 13% de margem EBITDA, hoje ela vai fazer 25%. A empresa conduziu muito bem o processo de aquisição nos últimos 1 ano, 2 anos. Ou seja, colocou várias empresas para dentro, empresas com margens melhores, aumentando a capilaridade de serviços e produtos que ela pode oferecer, né? Completando aquele mapa de softwares para vários segmentos do setor financeiro. E o papel saiu de 30 para 14. Agora está 15 e alguma coisa. Sim. Então, se você olhar múltiplos de Sinqia, você vê um papel com múltiplos de 7 vezes, 6 vezes EBITDA, que assim, é disparado mais barato em relação a empresas techs aqui no Brasil, quanto mais lá fora. Tá? Então, Sinqia já é um nome que eu gosto muito. Outro papel, Panvel. Mas deixa eu só, antes de falar de Panvel, vou anotar aqui Panvel. O pessoal da edição me lembra que depois fala Panvel. Mas Sinqia eu compartilho da mesma opinião, mas será que o quanto o peso da liquidez tá nessa desvalorização no sentido inverso? Vou te fazer uma provocação, que agora eu vou te deixar em maus lençóis aqui. Mas, por exemplo, vamos supor, se a Sinqia, vamos supor uma Sinqia, exatamente a mesma empresa, mas fazendo parte do Ibovespa, por exemplo. Né? Será que já não estaria 25, 30 reais um papel desse? Acho que sim. Eu acho que o que eu falei anteriormente, de alguns fundos que tiveram que vender posições em small caps para pagar resgate, aconteceu com o Sinqia. Eu acho que os grandes fundos ali tiveram que arcar né, com seus resgates e tiveram que vender e acabaram puxando esse papel para baixo. Infelizmente, sem querer fazer isso. Sim. Então, eu acho que ela é consequência. A performance foi sim consequência de um movimento técnico. Tá? Porque, assim, em termos de fundamento, é claro que juros, ela entra num pacote tech ali que foi amassado lá nos Estados Unidos, amassam aqui no Brasil também. Claro, quando bateu, Nvidia, Apple, Amazon, tudo caiu pra caramba, 40%, 50% nos Estados Unidos. Bate Brasil também lá. Vai. Soca Brasil. Local Web, Inter, e sim que entrou nesse bolo. Sim, entendeu? Mas aí que tá a oportunidade. Porque não teve piora de fundamento. Não teve. Você olha os números, são só números melhores do terceiro trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2022, que é o que já foi divulgado. Então, assim, eu acho que Sinqia é um dos nomes que você tem um erro de precificação, logo uma grande oportunidade aí. Outro papel que eu olho muito também, não consigo entender muito, é Panvel. Panvel, tá anotado Panvel. Né? Panvel, vamos lá. Vamos lembrar, início da pandemia, ali maio de 2020. Panvel estava R$24. R$24. O papel hoje está 10. Vamos olhar os números. Deve ter piorado os fundamentos, né? O papel cair 60%. A empresa está fechando, né? Não, a empresa está fechando. Os números só melhoraram. A empresa ficou menos alavancada. As margens
subiram. As margens se aproximaram das margens. Até teve trimestre que teve margem maior do que Raia Drogasil. Então as margens melhoraram. Faturamento melhorou. Então por que caiu 60%? Cai também na questão de fundos que tiveram que vender Panvel para arcar com o resgate. Então Panvel também negocia com um desconto exageradíssimo em relação à Raia Drogasil. Vejo muita oportunidade. Muita gente fala da questão de governança, que tem que melhorar, ainda é uma empresa familiar. Tá. Esse é um ponto. Pode ser um risco aí. Mas, mesmo assim, tem muito espaço para subir. Que mais? Deixa eu lembrar aqui. Outro papel também que realmente estava caro, mas se você pegar resultados, só melhoraram também, é Pets, né? Concordo, Pets a 15, a 20, era um valuation muito esticado. Tá. Pets a 6, consumo defensivo, pode acontecer o que aconteceu com a economia. Será que vai cair margem de Pets? Sim. Acho que não. Sim. Boa gestão ali, sabe, cresce 20%, 25% ao ano, é líder de market share com menos de 10%. Você tem muito espaço para crescer a R$6, 7 vezes a EBITDA. Eu quero ter Pets na carteira. Entendeu? Então, assim, são alguns papéis que não pioraram os fundamentos, os múltiplos ficaram muito contraídos, onde eu vejo boas oportunidades. Perfeito. Eu estava tentando lembrar aqui de um case, eu não sei se é do seu universo de cobertura, e com certeza esses números estão errados, mas como você falou, assim, de Panvel e Raia Drogasil, fazer uma relação entre Localiza e Movida também, né? Porque a Movida, os últimos números que eu vi, ela estava tradando ali de novo quase perto do valor patrimonial, né? Sim. E enquanto a Localiza sempre tem um prêmio, mas os prêmios assim não é um ponto, não é que nem Itaú e Bradesco, né? 1.2, não, a Localiza trada 5, 6, 7 vezes o valor patrimonial, né? Então, como é que você vê esse tipo de case, né? Raia, Drogasil, Panvel, Localiza e Movida, você fala, beleza, tem um desconto absurdo, um dos dois está errado ou os dois estão errados. Ou a Raia está muito alta, o Panvel está muito barato. Mas o que faria, a pergunta é, o que faria realmente fechar esse gap? Né? Assim, o que faria o investidor sair correndo para comprar? Falar, pô, se a Panvel tem que ir pelo menos um pouco mais para próximo, né? Por que eu vou sair correndo para comprar Panvel? Né? Então, essa é a pergunta aí de milhões aí nesse desconto, né? Eu acho o seguinte, primeiro Panvel, Movida, né? Liquidez, e acho que parte muito isso do management, da equipe de RI, promover e tentar melhorar a liquidez do papel, pensando um pouquinho em Panvel. Eu acho que eles falham um pouquinho nesse... Acho que a Panvel tem que ir para mercado, tem que fazer roadshow, né? Tem que visitar gestores e falar, gente, olha aqui, olha os meus números, entendeu? Eu tenho a mesma margem que uma Raia Drogasil. Sim. Por que eu estou tradando metade do desconto? Entendeu? Com 50% de desconto. Sim. Então, acho que é importante fazer esse trabalho de RI, né? Continuar mostrando números. Números bons. Também acho muito importante. Com relação à Movida, eu me lembro que o mercado precificava muito lá o ROIC, né, que era muito abaixo. Sim. Né, o ROIC e o custo da dívida, né? Aquela diferença ali, o ROIC e custo de dívida. Né, que é exatamente o spread. Esse spread lá, 5, 6 anos atrás, era muito largo. Isso se estreitou muito. Ou seja, esse spread ROIC contra yield da dívida de Movida ficou muito mais próximo do que Localiza. Mais próximo de Localiza. Tá. Então, só isso já deveria ter tido aí um ajuste na precificação. Nos últimos tempos, isso se alargou novamente mais por também questão de liquidez, por Movida ser considerado uma small cap, talvez um pouquinho mais alavancada, né, nesse momento. Mas, assim, eu acho que tem oportunidade também. Eu acho que Movida deveria tradear mais próximo de Localiza. Tá? Se Localiza tem que cair ou se Movida tem que subir, eu acho que
O tempo vai dizer aí, mas eu acho que esse gap tem que ser estreitado. Panvel, Radrogazil, Movida Localiza, uma 3R com PetroRio. Vai depender de quê? Entrega de resultado, comunicação com o mercado, melhora de governança. Isso acontecendo, tendência é esse spread se encurtar. Inclusive hoje, né, que a gente está gravando aqui, a gente tem a 3R, eu acho que é a maior alta do índice aqui. Tava subindo 8% antes da gente entrar aqui. Tá uma das maiores altas, né, da bolsa de hoje. Eu já aproveito aqui para fazer aquela consultoria, né? Mas aqui é o seguinte, a gente começou a acompanhar aqui mais próximo a PetroRio em 2019. Né? Desde 2019 ela tem sido um baita case de sucesso. Assim. Multiplicou por 2, 3, dependendo do momento que você entrou. 2022 não foi diferente. 2022 a gente teve aquela porrada de Petrobras, depois devolveu, mas a PetroRio acabou entregando um ano bom. Também em termos de valorização de capital, lógico, operacional também. Mas agora, chega nesse momento, né? Vamos fazer aqui, dar nome às caixinhas aqui, né? A gente tem Petrobras, eu vi particularmente muito sell-side de banco, principalmente de banco estrangeiro, recomendando venda para o papel, então vamos já tentar excluir. Aí a gente tem PetroRio, Enalta, 3R, né? Como é que tá a sua visão para o setor e para esses cases? Será que é a hora realmente de sair um pouco de PetroRio, tomar um pouquinho mais de risco em 3R? A gente acompanha as companhias, as empresas aqui. Porque a PetroRio ainda tem um peso maior no índice, enfim. Claro. Aí tem aquela questão de liquidez. Como é que você vê esse trade-off, né, para esse ano? Eu acho que o nome do jogo é execução. O que eu quero dizer com isso? PetroRio tem uma execução comprovada. E tem um prêmio para isso, né? Ou seja, a gente acompanha a PetroRio aí desde 2013, né? E a gente viu, trimestre a trimestre, a empresa executando bem, revitalizando lá os campos comprados da Petrobras e de outras empresas, entregando um management competente. Então ela executou bem, ela tem track record, então ela tem que tradar com prêmio. A 3R, ela tem que executar bem. Sim. Fazendo isso, entregando produção, né? Ela vai encurtar esse gap também para PetroRio. Qual era o risco do mercado? Qual era o medo do mercado? Que a 3R, depois de todas as aquisições realizadas, e não foram poucas, foram muitas, ela ia ter estrutura administrativa, operacional, para poder dar conta de todos esses ativos e entregar melhora de produção. Algo que a PetroRio conseguiu fazer. Mas existia o risco. Será que a 3R vai ter competência para fazer, para trilhar esse caminho que a PetroRio trilhou? Então ela sempre teve essa espada. Pelo menos nos últimos 2 anos, sempre teve essa espada. A empresa acabou rateando um pouquinho em termos de entrega de produção no segundo semestre de 2022. Depois de um primeiro semestre muito bom, ela rateou ali um pouquinho. E nas últimas semanas, ela fez um movimento ali de mudança de management que o mercado gostou bastante. Perfeito. Praticamente saiu a turma que fez um bom trabalho, mas que tinha uma expertise ali no M&A, na parte mais financeira, e colocou gente de campo. Colocou gente de operacional. Porque eles sabem, a gente precisa entregar produção. A gente precisa entregar resultado. E aí o mercado gostou desse movimento, né? O atual CEO é um cara de produção, de exploração. O novo diretor de exploração também é um cara com experiência. Tá? E aí o mercado gostou, é claro, que por enquanto só está no discurso. Sim. Hoje já divulgou um dado muito forte de produção. Já deu um sinal que tem um ponto de inflexão aí, né? Por isso que está subindo 8%. E o nome do jogo é, como eu falei, execução. Se a cada mês a 3R mostrar melhora de resultado, melhora de produção, os campos que ainda são grande dúvida, grande incógnita, se vão realmente gerar caixa para ela, começarem a mostrar, por exemplo, Papa-Terra, um grande desafio, talvez o maior desafio dela é como vai conduzir Papa-Terra. Se Papa-Terra começar a mostrar bons resultados, eu não tenho dúvida, esse papel vai encurtar
esse gap para PetroRio. Porque PetroRio já tá rodando ali, ó. Sim. Entendeu? Sim. Ela já fez o trabalho. 3R é a PetroRio de 5 anos atrás. Pô, esse vai ser o nome do podcast, né? Mas é verdade. É verdade. 3R é PetroRio de... E a gente espera que ela faça o mesmo trabalho que foi brilhantemente feito na PetroRio. Execute bem, entregue melhora de resultado, melhora de margem. É claro, vai precisar de uma ajuda do petróleo também. Né? Esse petróleo... Eu acho que o petróleo vai voltar para patamares aí de $80, $90, que é mais ou menos o preço de equilíbrio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de fazer uma pergunta mais operacional. A gente teve nada definido ainda, mas vamos dizer, direcionado na Petrobras, né? Com o interesse de reduzir a velocidade ou talvez alguns ativos de desinvestimentos que poderiam ser oportunidade, principalmente da PetroRio, talvez 3R, enfim. Você acha que isso muda um pouco a atratividade de PetroRio 3R, dependendo do movimento da Petrobras, ou não? Você acha que assim, o investidor pode ficar com o pé atrás, ou muda um pouco assim, ela vai ter que olhar para outros ativos, enfim, como é que o movimento da Petrobras pode afetar, sim ou não? Né? Eu acho que se estivesse no meio desse ciclo de M&A... Inclusive tem um campo importante ali da PetroRio, enfim, da 3R, que é o Potiguar. Também. Eu acho que, vamos lá. Tinha o Albacora lá da... eu acho que suspenso. Se essa questão agora fosse 1 ano atrás, né, o novo governo atuando, cessa aí a venda de ativos, teria sim um risco. Mas eu acho que o trabalho de M&A que foi feito pela 3R já dá condições dela ter ativos suficientes para poder gerar caixa e mostrar resultado. Então eu acho que mesmo que se cesse agora as vendas de ativos, não é a 3R, não, ela já antes do governo falou, com o Potiguar a gente encerra um capítulo aqui da nossa história, que é os investimentos, são as aquisições. Agora vamos entregar resultado com esses ativos que foram adquiridos. Tá? Então eu acho que se o novo governo falar agora, cessa a venda, não vai impactar PetroRio e 3R, porque agora o nome do jogo é execução. Né? Tanto em PetroRio, a continuidade dessa execução bem feita e a 3R entregar o resultado. Sim. Tá? Então eu não vejo impacto. Com relação às outras, PetroRecôncavo também, eu acho que até tinha alguma oportunidade ali de ativos da Petro, talvez possa perder um pouquinho da atratividade por causa disso, mas eu não vejo problema, essa mudança de governo, impactos para as Junior Oils. Muita gente me pergunta, né? Será que o contrato de venda de petróleo agora eles vão rasgar o contrato? Não, tem contrato de 5, 6 anos com uma multa gigantesca. Se chegar a Petrobras, no 3R, não compro mais nada de você. Não vai acontecer isso. Tá? Pode ser que não aconteça para novos contratos, ou na renovação, não tem. Aí é uma outra questão. Mas os contratos estão amparados aí para 5 anos, com multa, em caso da Petro cancelar. Então eu não vejo maiores problemas. Voltando aqui para 3R, né? 3R eu vou confirmar aqui, mas estava subindo, como a gente falou no comecinho, 8%, né, hoje. Vou dar confirmado aqui enquanto eu vou fazendo a pergunta. Então vamos ver já. Mas como você falou, tem essa 3R subindo 11% agora, nesse exato momento. Beleza. Acelerando, né? Então, justamente isso. Você acha que com esses dados que saíram hoje, basicamente reduz e realmente tem que ser incorporado no preço essa percepção de risco de execução? Exatamente. Porque mostrou uma melhora, né? Vinha piorando há 2 meses, né? Eles tiveram um problema de Macau ali, de medição da venda do petróleo, da produção e da venda do petróleo e do gás em Macau, e agora veio com esse dado de dezembro de produção muito forte. Já se esperava que vinha um pouquinho mais alto, porque com a incorporação da geração ali de caixa de produção, né? De Papa-Terra, mas superou as expectativas. Né? E eu acho que esse é o ponto. O que o mercado, por que está subindo 11%? Porque o mercado está entendendo que esse pode ser o ponto de inflexão. Daqui para frente, a gente vai ver
uma 3R melhorando o resultado. E o grande risco que o mercado tinha era a Papa-Terra. Papa-Terra é um ativo complicado. A 3R não tem experiência de exploração de campo offshore. Papa-Terra é offshore. Então, tinha esse risco. E se eles conseguirem já mostrar uma melhora de produção, você mitiga esse risco, consequentemente, as pessoas vão e compram 3R. Então, assim, respondendo objetivamente, reduziu-se o risco com essa entrega de hoje, e com a mudança, já tinha reduzido, eu acho, com a mudança do management na semana passada. Né? Então, saiu o CEO, entrou um cara de operação, entrou um novo diretor de operação, um cara que vai ficar no campo ali, na vírgula. Tá? Então já teve uma mudança de percepção ali, e agora com essa entrega, eu acho que respalda esse momento de inflexão da 3R, que já está aí R$42, R$43, não me surpreenderia se voltasse para os 50 aí, que estava até pouco tempo. 43 e 46 nesse exato momento. Tava R$30 no primeiro, pode ver aí, acho que no primeiro pregão aí tava próximo de R$30. Você subiu forte. Chegou a bater 31,85. Já está exatamente. 43. E rápido, hein? Estamos falando de 2 semanas isso aí. Exatamente. Perfeito. Vamos só para a gente terminar alguns setores aqui que a gente estava comentando lá no comecinho. Até em off aqui, a gente estava falando de um pouco de varejo, mas também de shoppings, né? E se você lembrar de algum outro setor, até me perguntaram, por exemplo, já para você anotar aí na listinha, setor educacional, né, por exemplo, que já foi uns queridinhos, não só na recente. É um grande desafio aí. Mas teve... Falar sobre o setor de educação. Mas acho que o desafio também é que o mercado, principalmente redes sociais, internet, né, começou a fazer muito aquele ativos bom para o governo Lula, bom para o governo Bolsonaro, e a gente lembra do setor de educação no governo do PT, né? Que teve 2 momentos bem claros, um momento muito bom, mas também muito ruim, né? Sim. Começou realmente muita coisa não dar certo, expandir fiéis, quando o fiéis começou a dar problema, tal, reduz fiéis, aí começou a degringolar. Então, mas já deixa educacional aí no stand-by. A gente tá falando de shoppings. Malls, e aí a pergunta é, lógico que acho que a nossa preferência comum aqui é um pouco mais pimentinhas, né? Mas a gente teve Multiplan entregando um baita resultado aí operacional no final de ano, outras companhias também. E é justamente essa decisão nesse momento, né? Será que é o momento já de ir para o risco, né? Comprar aquela empresa mais barata, mas a gente sabe os motivos que leva a estar mais barato? Ou eu vou no conforto, vamos dizer assim, né? Que é o investidor ali de liquidez que vai preferir a Multiplan e Iguatemi. Então, é justamente isso. Vale a pena? Será que é a hora? Né? Vamos começar a andar esses papéis? E como é que está a sua preferência? Né? Então, Multiplan, quando entregou o resultado, o papel também foi um dos destaques de alta, né? Recentemente. Nos últimos 2 anos, né, o setor de shopping foi preferido aí pelos investidores dentro do segmento mais classe A. Né? Ou seja, as pessoas... o mercado entendia que os shoppings classe A iam ser menos sensíveis à deterioração da economia, e de fato foram. Né? Então, os shoppings do Iguatemi, os shoppings de Multiplan, realmente performaram muito bem. Né? Se recuperaram do pós-Covid, quando começaram a reabrir, muito bem. E por isso, né, a gente viu uma Multiplan, uma Iguatemi, nos últimos 12 meses, subir 20%, 15%. E uma Allianz Sonae, que agora se fundiu com BR Malls, cair 10%, 15%. Né? Até é uma distorção, eu acho que é muito grande. Tá? A Allianz Sonae tem shoppings muito bons, tem shoppings de classe A, tá? Como o Shopping Leblon do Rio de Janeiro. Então, assim, acho que o mercado ficou um pouco preocupado com essa questão da fusão. Então, acho que o papel ficou um pouco meio de lado, né, ao longo de 2022, mas continuou mostrando bons resultados, tem um management muito bom, né, como eu estava falando para você, já tem um histórico de sucesso de incorporação de uma aquisição. A Allianz incorporou a Sonae Sierra muito bem. E vai fazer a mesma coisa agora com o BR Mall. Sabe como fazer, é claro.
vão ter problemas no meio do caminho, sempre tem as suas peculiaridades, mas sabe como conduzir um processo de incorporação. Então, quando a gente olha hoje valuation de Multiplan, valuation de Iguatemi e o valuation de Allianz Sonae, eu entendo que hoje há muito mais oportunidade em Allianz Sonae. Sem falar das sinergias operacionais que podem ser entregues aí nos próximos trimestres, melhores resultados. Então, quando pega ali múltiplo, price FFO, EV/EBITDA, tem um desconto exagerado. Eu acho que é hora da gente começar a apostar aí nessa... é como se fosse um turnaround mesmo de Allianz Sonae. Tá? Um turnaround operacional, né? Ela vai mostrar agora resultado pós-fusão com o BR Malls. Eu acho que aí tá aí uma grande oportunidade, o papel tá na mínima de 5 anos. Boa. Tanto ali, eu tava estudando isso, né? Papéis que estavam largados aí, mínima de 5 anos, 6 anos. Tanto Allianz Sonae quanto Lojas Renner também, você sabia? Mínima de 5 anos. Era uma baita empresa, né? Baita empresa com 1 bilhão de caixa líquido. Mas esse não pode estar por trás do motivo também da queda? Assim, o cara ele fez aquela captação lá atrás e nunca usou, né? Nunca usou assim... Se mostrou ser uma estratégia boa, né? Porque assim, ele ia pagar caro lá atrás, 2 anos atrás, certamente. Pelo menos não fica aparecendo na internet aí. A empresa tá com risco de quebrar. Essa não tem. O juro pode ir para 20 que ela vai só colher receita financeira. 1 bilhão de caixa líquida. Ganha mais dinheiro. Mas beleza. Mas beleza. Eu acho que assim, eles realmente, falando de Lojas Renner, né, mudando um pouquinho, eles realmente captaram lá 4 bi para fazer aquisições, principalmente no digital. Não apareceram essas aquisições, ou apareceram, mas estava com valuation caro, e eles falaram, não, é hora de segurar aqui, vamos segurar esse caixa. E aí o juro saiu de 2 para quase 14, se mostrou ser uma estratégia muito acertada. Né? Ficar com esse dinheiro em caixa, gerando receita financeira, vamos esperar uma boa oportunidade para fazer essa aquisição. Então, assim, teve mudança de management em Lojas Renner, talvez isso possa ter afugentado um pouco investidores, né? Mas eu acho que eu continuo tendo uma gestão competente que vai mostrar bons resultados. Então, assim, eu acho que papel na mínima de 5 anos pode ser uma boa oportunidade também em Lojas Renner, assim como o Allianz Sonae, que eu acho que tende também a diminuir o gap para Multiplan e Iguatemi nos próximos 12 meses. Maravilha. Ô, Max, a gente passa muito rápido o papo. E para terminar aqui, não precisa ser uma resposta rápida, mas ali na linha de ping-pong, né? Vamos lá. Mas você acha que, por exemplo, que olhando até para 2022, até para os nossos portfólios aqui também que acompanham os índices, né, aproximadamente. 2023. Olhando como referência. Olhando para a bolsa exclusivamente, né? 2022 para a gente aqui também para os índices, né? Foi o ano da carteira de dividendos, né? A carteira de dividendos foi muito bem, o IDIV foi muito bem, as nossas carteiras de dividendos foram muito bem. Sim. O índice Bovespa, as nossas carteiras também foi ali perto do 0 a 0, né? Positivo um pouquinho e tal. E small caps, um retorno super negativo. Aqui a gente até fez uma linha ali de gestão e tal, a gente conseguiu segurar um pouco, mas de certa forma também foi negativo, né? Então a gente teve DIV, né? Ações de dividendos performando bem, as liquidez ali, as blue chips ali com alta modesta e small caps caindo. Ano de 23 é o ano das small caps? Acho que reverte esse jogo, esse índice aqui? Olha, eu sou um cara de small cap, tá? Mas vou ser bem transparente aqui. Eu acho que para esses small caps decolarem, é preciso uma sinalização de que os juros vai cair. Tá? Senão eu não acho que a gente vai ver small cap subindo 60%, 70%, como a gente viu lá em 2017, 2018. Tá. Eu acho que talvez seja o ano das commodities. Perfeito. Essa era a minha segunda pergunta, você já sabe mais ou menos o que vem. Você falou aí lá do dividendo, mas eu acho que é o ano de commodities. Pelo menos nesse primeiro semestre de 2023. É um semestre que eu vejo aí uma China voltando a crescer, governo chinês incentivando muito a economia, estimulando o setor imobiliário, setor de consumo, consequentemente vai ser bom para commodities. Então, eu acho que Vale, Klabin, Suzano, até mesmo as small caps de commodities, como CBA, Brasil Agro, Aura Minerals, Ferbasa, eu acho que podem performar sim muito bem. Então você tem ali
commodities, small caps de commodities se beneficiando de 3R, tá? Agora, para as small caps mais ligadas a cíclico doméstico, né, consumo, techs, é preciso a gente ter uma sensibilidade ou uma sinalização de que os juros vão começar a cair, que essa é a grande incógnita. Né? E acho que esse é o grande... O Banco Central vai baixar os juros em 2023? Hoje, eu diria que não, que vão permanecer esses juros altos aí por mais tempo. Talvez small caps sejam mais um case para final do ano ou mesmo o ano que vem. E esse ano seja um ano aí de commodities. Ou não. Ou se a gente tiver alguma sinalização no segundo semestre, queda de juro futuro, talvez a gente veja small cap aí atropelando. Sim. Tá? Mas eu não teria, por exemplo, hoje, agora, início de 2023, uma carteira recheada de small caps. Talvez uma small cap de commodity, alguns cases que estão muito baratos, como uma Sinqia, como uma Allianz Sonai, como uma Pets. Teria isso. Mas aquela carteira grande de small caps para pegar aí uma porrada de 60%, 70%, eu acho que ainda é cedo, ainda é prematuro para a gente montar. Tá? Então, essa é a minha visão. E a segunda pergunta é em relação ao setorial, né? Como você falou, aqui no Brasil, e principalmente se eu pegar o S&P 500, né, a gente teve várias empresas de tech, aqui no Brasil acaba sendo um espelho, né? Mas a gente teve várias empresas de tech gigantes mundiais, aí Facebook acho que é um Meta, né? Um clássico que perdeu alguns bilhões de dólares aí de valor de mercado, até a própria Tesla, enfim. E o que andou o S&P 500 foi a empresa de energia. Né? Energia é petróleo, né? Como você falou aqui, montando uma carteira de ações Brasil, né? Olhando para Brasil, ou até mundo, né? Mas mais Brasil. Ainda, esse é o resumo, ainda um peso maior. Ainda um peso maior. Eu teria uma carteira de ações aí, pelo menos um quarto em commodities. 25% da carteira em commodities. Eu tô confiante que commodities tem que ter aí pelo menos 25%, tem que ser 25% da sua carteira de ações. Tá? Misturado aí em large caps e small caps. Tá? Por quê? China vai crescer seus 5%, 6%. Né? Tudo indica que depois de um crescimento pífio em 2022, 2,5% para a China é pífio. Né? Então, o governo chinês aí vai estimular a economia, a China deve crescer aí 5%, 6% em 2023. Esse é o que eu espero. E isso acontecendo, não tem como você ficar fora de commodities. Então, bons papéis, acho que tem muito valor ainda. Gerdau, Vale, Klabin, PetroRio. E você tem também as small caps, como eu falei, uma CBA, que produz alumínio, e China responde por mais de 60% do consumo de alumínio. Então tem tudo para o alumínio subir de preço se isso acontecer. Uma 3R, uma Ferbasa. Então, eu acho que o investidor que está acompanhando a gente aqui deve ainda, pelo menos esse início de 2023, pesar um pouquinho em commodities. Pelo menos ter um quarto aí da carteira distribuído nesses bons cases aí de commodities. Muito bom. Pô, Max, muito obrigado, cara. Muito gentil. Passa muito rápido o papo. Deixa seus canais aí, como que é melhor a galera te achar. Melhor no Instagram, né? Chama o Max no Instagram. Max. No Twitter, MFBOHM. Mas sou mais atuante lá no Instagram, só me chamar que eu apareço. Chama o Max no perfil verdadeiro, porque o que tem de fake por aí, né? Cara, chama o Max, né? Com 2x, chama a Max. Tá difícil. Toda semana vem uns 3 ou 4 novos fakes aí. Eu já pedi pro Instagram me verificar, mas tá difícil os caras me aceitarem lá. Mas eu quando você for pedir, já pede 2, eu tô precisando também. Eu não desisto, não. Eu vou conseguir essa verificação para reduzir esse risco aí de fakes aí no Instagram. Não, e é muito ruim, porque as pessoas ficam com dúvida e acabam desligando, né, tudo, né? Por exemplo, para de seguir, porque eu tô comendo, não sei quem que é quem e tal. Mas é uma praga. Chama o Max. Chama o Max. Tudo junto. Só sem ponto, sem nada. Chama o Max. Obrigado, muito gentil. Um feliz ano novo. Um ótimo 2023, né? Que as nossas small caps realmente ressurjam ainda. Vai. Eu tenho esperança. Tenho esperança que mais pro segundo semestre a gente possa ter um bom momento aí para as Mas hoje, no dia de hoje, a gente já tem 3R subindo 11% somente hoje. É isso aí. Tomara que seja um pontapé inicial aí. Pelo menos nas small caps de commodities, né? Eu acho que elas podem andar antes.
Com certeza. Muito gentil, obrigado. Obrigado, Saravalli. Foi um prazer. Aqui a gente marca então no dia 11 de dezembro para fazer essa cobrança do Max aqui, né? Beleza, pode me cobrar. Vai ser um prazer vir aqui bater um papo com você. Não, antes a gente se vê. É sempre um prazer. E obrigado, conte comigo sempre. Obrigado, muito gentil. Um ótimo ano. Um abraço para você também. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso Saracast de hoje. Lembrando, você encontra nosso Saracast toda a semana aqui na BMC News e lembre sempre de ouvir também na sua plataforma de podcast preferida todas as semanas por aqui. Beleza, pessoal? A gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau.